dia, né? Pagar água, limpeza, manutenção também do jardim, e assim vai. Então, o que a gente está sugerindo é que cada um possa dar o que tiver condições de dar. Se puder dar R$10 no mês, que dê R$10 no mês, converse com a Maria. Maria, todo mês dia tal vou te dar 10, vou te dar 50, vou te dar 100, o que puder, para estar ajudando na casa. Tá bom? Por enquanto, nós estamos com o Pix ainda da Maria, que nós estamos fazendo a mudança aí do banco, tirando ali do Bradesco, do outro, por problemas, negócio de taxas, que está ficando muito caro para a gente. Tem o estudo do ESD também, que a gente pede, né, quem puder comparecer, toda quinta-feira, né, das 6h40 às 7h50, às 7h50, né, às 19h50. O palestrante da próxima semana será o Ronaldo, né, de Nova Viçosa, com o tema A Caminho da Humildade. E a gente está pedindo também, para quem possa dar alguma ideia, e a gente costuma falar, quem dá ideia tem que fazer, tá, gente? Olha, para arrecadar algum recurso para casa também, no Dia das Mães agora, né? Então, quem tiver alguma ideiazinha assim, para falar com a gente, tá bom? E eu vou ler uma mensagenzinha que eu peguei ali agora. Caridade. Quem dá o bem é o primeiro beneficiado. Quem acende uma luz é o que se ilumina em primeiro lugar. No mundo vale quem tem um cifrão de prata ou de ouro, mas da morte ao sorvedouro jamais escapa ninguém. No céu só vale o tesouro daquele que faz o bem. Auxiliar espontaneamente é refletir a vida divina, por intermédio da vida de nosso eu, que se dilata e engrandece à proporção que nos desdobramos no impulso de auxiliar. A caridade por substitutos, indiscutivelmente, é honrosa e louvável. Mas o bem que praticamos em sentido direto, dando de nós mesmos, é sempre o maior e o mais seguro de todo. Francisco Cândido Xavier, Pérolas do Além. Então agora vamos relaxar, tentar entrar em sintonia com o mais alto, né? Com o nosso mestre. Esquecer os problemas materiais e os problemas terrenos que passamos. E pedindo a Ti, Senhor, que continue nos guiando, nos intuindo e nos dando tudo o que for do nosso merecimento. Agradecemos muito, mas muito mesmo, por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que tem nos acontecido. Só temos gratidão a Ti. E assim te agradecemos, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos do mal. Que teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. E assim seja. Ô, gente, antes de eu chamar a Patrícia, a Ivana pediu para dar, acho que é 2 palavrinhas ou 2 minutos? Não. Obrigada. Eu aceitei o convite do... Não precisa não. Eu aceitei o convite. E
Libras é uma língua brasileira, e como estamos nessa posição, eu acho que nesse momento não seria tão conveniente a gente trazer cursos aqui de espaço para acontecer nas casas, porque a UPE já tem cursos virtuais. Agora mesmo está acontecendo, já começou a semana retrasada, o curso intermediário de Libras. Aconteceu o básico, o curso básico do passado, durante 10 meses, e começando o curso intermediário. Mas existe o curso básico. Então, pela PE, tem o curso básico, intermediário e o avançado. Então, eu sugiro, né, porque a casa precisa ser inclusiva, né? A gente precisa, graças a Deus, ter tudo, mas pode vir a ter. Né? E se tiver, como que a gente está fazendo? Desde 2004, eu conheço a Libras, mas eu não sei falar Libras com tanta fluência, porque eu não vivo a Libras. Então, como estamos nesse segundo curso bem mais dedicado do que eu já estive, porque eu antes era nova na faculdade, essas questões, e agora a oportunidade de estar no CRD como moderadora, eu vou também tratar uma atividade para vocês. Então, eu não consigo ensinar muita coisa, mas eu me propus, a todo momento que eu estiver na casa espírita, eu ensinar 3 sinais de Libras. Então, é rapidinho. Nós vamos fazer o seguinte, as nossas mãos, elas falam, é a nossa boca, ok? Então, todas as vezes que eu tiver que fazer alguma movimentação com as mãos, eu preciso estar na minha frente. Não aqui, não aqui, não aqui, não aqui. Sempre na minha frente. Então, como a gente está na casa espírita, eu vou ensinar vocês 3 sinais de Libras. E tudo depende da minha configuração de mão, da minha posição que eu vou colocar a mão. Então, a gente tem um alfabeto todinho da Libras, o A, B, C, né? Como sinal. Isso é o sinal. Para eu não datilografar, né? Usar a geologia, eu vou fazer o sinal que fica mais rápido, fica mais fácil. Então, o primeiro sinal que a gente vai aprender é o sinal de dedo. Então, eu quero todo mundo a dizer o dedinho, isso, dedo, ó, o dedo vai ficar segurando, tá? Aqui na minha frente. E eu vou pegar outra mão e fazer assim, ó. Eu vou subir, ó, e olhando para cima. Isso é dedos, ok? Ó, dedos, tá? Sempre com a mãozinha assim, dedos. Ok? Da próxima vez que eu vier, eu vou cobrar isso de vocês. Jesus, eu vou colocar 2 mãos assim. E esse dedinho aqui para vocês vão sobressair. Ele vai fazer assim. 1, 2. Jesus. Jesus. Então vamos lá. Deus. E Jesus. É o mesmo. Não, coloca aqui um indicador assim. Não. Fecha tudo. Fecha tudo. Isso. Isso. É que é o meu. Vem Deus. Aí vocês tocam. Deus. E Jesus. Jesus. Agora, espiritismo. Você vai colocar a mão na frente e vai fazer tudo. Vai descer na sua frente. É o espiritismo. Ok? Deus. Deus. Jesus. Não precisa pegar aqui, não. Faz assim. Só. Como se estivesse apontando também para o alto. Ó. Deus. Jesus. Espírito. Ok? 3. Da próxima vez eu volto. Aqui. Boa noite a todos. Quero agradecer mais uma vez pelo convite, né? Que a gente sabe que a gente não pode dizer não, né, Etienne? Eu falei, como que a gente faz para bloquear a Etienne, gente? Aí eu falei, é pecado. Se for pecado, eu não vou bloquear, não. Mas brincadeira à parte, a gente sabe que a oportunidade é grande de estar aqui, que falta a gente estudar mais, fazer mais reflexões, né, no nosso dia a dia. Então, assim, eu sei que a maior beneficiada é quem está aqui à frente, porque primeiro chega até nós para depois a gente passar para vocês, né? Eu peço a espiritualidade que me ajude a passar pelo menos um pouquinho do que eu aprendi para vocês,
né, e que a gente possa sair daqui bem melhor do que chegamos, tá? Hoje nós vamos falar o título é Dádivas Divinas. Nós que somos espíritas, nós temos uma compreensão melhor da questão da espiritualidade, eu acredito. E por a gente saber ter mais acesso a esse conhecimento, a essa compreensão, automaticamente a gente também se sente na obrigação também de retribuir isso. Eu acredito que todos nós já paramos e refletimos e agradecemos por essa doutrina ter chegado até nós. Porque pelo menos nas minhas reflexões, quando eu faço a comparação, se eu não conhecesse a doutrina, como que seria a Patrícia? Eu paro ali a minha reflexão porque eu sei que o quanto eu sou beneficiada por conhecer essa doutrina tão maravilhosa. Então, por a gente conhecer, somos cobrados, né? E muitas vezes a gente fala que estuda, que compreende, mas em rodas de conversa, ou com a família, ou no trabalho, a gente acaba se envolvendo com conversas que, a princípio, parece que a gente não compreendeu bem a doutrina. Tem falas desconexas, falas que não tem nada a ver com a doutrina, fica parecendo que a gente não conhece a doutrina. E aí vem a responsabilidade. Nossa, mas eu estudei, eu conheço, por que eu estou tendo essa postura diferente? Por que eu estou falando coisas que eu sei que a doutrina não me ensinou dessa forma? Então a gente tem que estar sempre reavaliando, é como se fosse uma empresa, né? Fazendo um balanço mesmo. Vem cá, eu estou recebendo e o que eu estou doando? Está sendo um diferencial na minha vida por conhecer a doutrina espírita? Está sendo um diferencial na minha vida por estar envolvido nesse movimento espírita? Porque a gente sabe o que é doutrina e o que é movimento, né? Nós fazemos parte desse movimento, então a responsabilidade do movimento, do que a gente faz com a doutrina é nossa, porque a gente faz parte desse movimento aí da doutrina espírita. E aí, diante de tantos tormentos, de tantas aflições, às vezes na nossa casa, ou no vizinho, ou na nossa cidade, ou em outro país, a gente, em vários momentos, também se vê atordoado e esquece dos ensinamentos da doutrina que possa nos ajudar a compreender e não ir, muitas vezes, para o desespero. E muitas vezes, em alguns momentos, a gente acaba entrando nessa vibração também de desespero, como se a gente não conhecesse a doutrina. E aí a gente esquece que a gente está num momento de transição planetária, né? Muitas vezes a gente esquece da questão da imortalidade da alma, e aí fica um sentimento de como se a nossa consciência ainda não despertou para essas verdades que, graças a Deus, já chegou até nós. E a gente precisa olhar tudo que está à nossa volta sob outro prisma, porque a gente tem um conhecimento, tem a doutrina na nossa mão tão maravilhosa. Primeiro, para a gente de fato adentrar ao assunto, quando a gente observa as outras espécies biológicas, outros animais, vocês já perceberam que vários animais, quando nascem, eles nascem com muito mais autonomia, não tendo muita necessidade dos pais estarem próximos para ajudar na perpetuação da espécie? Por exemplo, um crocodilo quando nasce. Ele já nasce, ele já nada, ele já sabe caçar, ele já tem dente, ele não é tão dependente assim do pai e da mãe para sobreviver. E se a gente for olhar outras espécies também, é o mesmo caminhar. Vocês já perceberam que nós, humanos, somos a espécie, não vou dar certeza para você se é a mais dependente, mas se a gente for avaliar pelo menos as espécies que vier à nossa mente agora, a gente vai perceber que nós somos a espécie mais dependente ao nascer. Porque se não tiver um pai ou uma mãe, ou os dois, próximo ao nascer, a gente não dá conta de continuar. A gente perde a nossa vida ali no ato de nascer, se não tiver alguém ali para nos ajudar, para a gente continuar vivos, né, encarnados aqui no planeta Terra. Vocês já perceberam isso, essa questão dessa dependência? E aí a gente pode fazer essa pergunta, mas por que será? Como que um corpo tão perfeito, né, que foi dado para que os espíritos viessem até
encarnar nesse corpo para evoluir e, ao nascer, é uma das espécies mais dependentes para continuar a vivência aqui no planeta Terra. Vocês já pararam para pensar sobre isso? E a gente sabe que nada é por acaso, né? Tudo foi criado por Deus de forma muito equilibrada, muito harmoniosa. Tudo tem um porquê, tudo tem um motivo. E aí a gente fica pensando, poxa, por que essa total dependência ao nascer? Por que os outros animais ao nascer, eles não têm essa dependência que nós seres humanos temos? Sendo que somos, esse corpo físico foi escolhido para vir espíritos que têm um pensamento contínuo, que têm um raciocínio, mas ao nascer é tão dependente. Porque é tão frágil, né? E aí vem a primeira dádiva para explicar melhor por que essa dependência. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no capítulo Associação, ele fala o seguinte: da grandeza divina aos mistérios subatômicos, podemos compreender a existência como uma cadeia de vidas interligadas à grande vida, que é a vida do Criador, e que todas as outras vidas estão conectadas por laços espirituais que, por ora, nos escapam à compreensão. Então, um espírito hoje, para reencarnar aqui no planeta Terra, precisou que alguém, né, um ser, cedesse um lugar para que a gente viesse e nascesse aqui no planeta Terra. Nesse caso, eu estou falando da mãe. Né? Para a gente estarmos aqui encarnados, precisou que um ser cedesse esse lugar. E esse lugar é o útero. Né? Ela aceitou o convite de receber a gente, normalmente, né, por 9 meses, para a gente se desenvolver de uma forma que a gente possa nascer e continuar evoluindo, vivenciando, experienciando várias situações para a nossa evolução. Então, ela cedeu esse espaço. Então, a gente entende que ninguém veio aqui para o planeta Terra com autossuficiência. Para chegar até aqui, a gente precisou do outro, né? Precisou da mãe. Mesmo que a gente saiba que a nossa evolução ela é individual, são conquistas pessoais, mas a gente não tem a completa autossuficiência. Desde o início da nossa vida, a gente precisa do outro, né? A nossa dependência física, psicológica, emocional, como bebê, como no final da vida também. Quando a gente vai ficando velhinho, a gente não dá conta de ficar sozinho também, não. A gente precisa do outro para ter cuidado com a gente, para que a gente consiga terminar a nossa encarnação aqui no planeta Terra. Porque quando a gente vai ficando velhinho, a gente vai, de novo, perdendo a nossa capacidade de prover a nossa própria existência biológica. Se deixar sozinho, a gente não vai dar conta de terminar o que foi predestinado, vamos dizer assim, nessa encarnação. Então, daí, é uma primeira dádiva divina que Deus nos dá para que a gente reflita que ninguém aqui é autossuficiente. Para eu estar aqui em pé, falando com vocês, uma multidão de pessoas se envolveu para que isso acontecesse. Pessoas que nem dão conta de que foi preciso da presença dele, do esforço dele, para que conseguisse que eu estivesse aqui na frente. Como vocês, com cada um de nós aqui. E aí, muitas vezes, a gente se perde nesse conhecimento de saber que a gente não é autossuficiente. E aí, desde o nosso nascimento, Deus nos traz essa lição para que a gente reflita. Olha, você não é autossuficiente, você precisa do outro. Para você evoluir, você precisa do outro. E mesmo que eu, independente do meu patamar social, das minhas conquistas espirituais, do meu grau de evolução, se eu for permitido que eu desencarne aqui bem velhinha, eu vou precisar de corações simples e amorosos para cuidar de mim. Assim como todos nós. E aí essa é uma grande marca do princípio da vida. Sem solidariedade, a existência biológica na Terra não seria possível. E aí vem a segunda dádiva,
que o Espiritismo nos explica e muitas vezes a gente esquece desse ensinamento. Lá também, no livro Pensamento e Vida de Emmanuel, ele fala o seguinte: o nosso pensamento, não coloquei a frase, o nosso pensamento cria a vida que buscamos, até que um dia, no curso dos milênios, nos identifiquemos com a sabedoria infinita e com o amor infinito que constitui o pensamento e a vida do nosso Criador. O que isso significa? Que o nosso Criador, todo-poderoso, onipotente, onisciente, inteligência suprema, amor infinito, ele não impõe parâmetros, padrões de vida para nós. Ele nos dá uma liberdade para a gente fazer o que quiser da nossa vida. Lógico que essa liberdade é vigiada, assim como um bebê, né? Quando vai crescendo, você vai dando uma certa liberdade até você ver que ele tem maturidade suficiente para ele ter a total liberdade dele. Mas a gente sabe, diante da questão espiritual, a nossa liberdade é limitada, porque somos ainda crianças, na régua, aí, vamos dizer, da evolução. E aí, no livro de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, ele fala o seguinte, que nós somos co-criadores. E em quantas vezes a gente lê em literatura espírita que fala que nós somos co-criadores. Não somos criadores de planeta, de galáxias, a gente sabe disso, mas somos co-criadores dos nossos destinos. Se a vida que eu tenho hoje, ela foi construída por Patrícia. Teve interferência dos que estavam próximos? Sim, porque a gente vibra na mesma vibração, no mesmo pensamento, no mesmo sentimento, então a gente vai atraindo pessoas afins para colaborar com a nossa evolução. Mas às vezes a gente esquece dessa questão da liberdade e dessa questão que somos co-criadores dos nossos destinos. E aí, Deus, né, o nosso Criador, ele molda a nossa vida. Nosso pensamento é moldado de acordo com o nosso pensamento. A nossa vida é moldada de acordo com o nosso pensamento. E aí, o Criador observa a gente errar, ele observa que muitas vezes a gente poderia tomar um caminho mais curto, mas aí, pela nossa ignorância, a gente toma um caminho mais longo, não precisaria passar por um caminho tão sofrido que muitas vezes a gente escolhe. Aí a gente, muitas vezes, escolhe esse caminho e muitas vezes é necessário que a gente seja resgatado da situação que a gente criou para nós. Né? A gente sabe aí da infinita bondade e amor, porque muitas vezes a gente é resgatado. Não, você já foi o máximo que pôde, deu o seu limite, agora eu vou ter que te resgatar e te tirar dessa situação, porque senão você vai se perder. E aí a gente esquece dessa proteção, que a gente tem um certo limite para até estragar a nossa vida. E chega um limite que ele vai falar, não, deu. E aí muitas vezes somos resgatados desse processo que a gente criou na nossa vida, né, usando da nossa liberdade, mas infelizmente aí com irresponsabilidade, com ignorância e por aí vai. E aí a gente, sabendo dessa questão desse cuidado, desse amor infinito, parece que não está muito bem registrado na nossa consciência em alguns momentos quando a gente se vê em aflição, né, em sofrimento. E essa dádiva da vida, cada um, por meio do seu pensamento, molda a vida que vive, educando-se, descobrindo onde pode e onde não pode ir, onde é possível caminhar de acordo com os limites que Deus nos impõe. E a doutrina espírita tira aquela ideia de Deus, aquele que fica observando nossos erros, né, esperando um vacilo nosso para cair, para castigar. E a doutrina, se você refletir, estudar profundo, você vai... Ela tenta tirar essa ideia, não sei vocês, mas eu já fui católica, não é nada contra a religião, mas eu tinha aquele medo, eu sozinha eu tinha medo de Deus, ai meu Deus, ele está me observando, né? Aquele pavor, como se ele estivesse a qualquer momento esperando um vacilo meu para me castigar. E aí a doutrina vem desconstruindo esse padrão vibratório de pensamento nosso, e aí vem a necessidade da gente de fato
debruçar sobre a doutrina, sobre o Evangelho, e entender esse processo e tentar desmistificar, tirar isso da gente. E a gente também sabe que é um processo, é lento, mas a gente não pode estacionar nesse processo de desconstrução desse Deus tirano, né? Desse Deus que castiga. É um processo, é lento, porque muitas vezes alguns pensamentos eu vejo que eu ainda está construído, ainda está sedimentado na minha psique, nos meus pensamentos, a questão desse Deus vingativo, por alguns comentários que a gente faz, ou algumas atitudes que a gente faz. Mas aí vem a doutrina que traz, tenta tirar a gente desse padrão. Quando a gente olha, eu não sei, vocês sou da época que tinha, acho que era Mundo Animal na Globo, que passava no domingo, e aí passava, cada domingo era o dia de um animal diferente, né? E aí vinha toda a vida, desde o nascimento, eles lá na savana africana, aquela coisa bonita, que me encantava demais. Eu só não gostava quando, por exemplo, tinha um leão matando a zebra, alguma coisa assim, que você fala, meu Deus, que coisa horrorosa, né? A questão de se alimentar. E aí a gente pode perguntar assim, meu Deus, que coisa séria, o leão ali matando a zebra, que karma que teve essa zebra para morrer dessa forma, de forma tão violenta, o que ela fez por merecer? E aí Kardec aborda no livro A Gênese, ele fala o seguinte: não sabemos por que o Criador escolheu essa forma para a evolução biológica, pois a essência espiritual é indestrutível. E aí você vê sentimento de criança mesmo, infantil, de ver como uma coisa ruim, uma coisa grave que aconteceu. E a gente não tem esse olhar amplo do Criador. E às vezes a gente faz até essas perguntas inocentes, mas que karma que a zebra teve para morrer dessa forma, como leão? E aí ele deixa claro que a gente ainda não tem a compreensão de fato de entender esse processo de evolução. Por que Deus escolheu esse processo de evolução biológica? Mas com certeza, da perfeição dele, existe uma razão, e na verdade é a falta de conhecimento, de maturidade, da gente entender esse processo, né? E no livro Nosso Lar, André Luiz deixa claro que a vida não cessa. Mas muitas vezes, um olhar desse, de ver o leão comendo a zebra, ou de alguma violência que a gente choca de uma tal forma, lógico que tem que chocar, né, que isso não pode ser natural para a gente, principalmente quando é do ser humano com o outro, mas a gente não entende e vai para o desespero e esquece dessa verdade que a doutrina nos traz, que a vida não cessa. Né? A vida, ela é eterna, ela é imortal. E a gente pode refletir sobre essa questão da zebra e do leão, vamos colocar assim como exemplo, a gente entender melhor, que acontece isso para o processo da zebra aprender a proteger seu organismo. É uma experiência, aprender a observar, aprender a ser prudente, agir de forma correta, é uma evolução. Até chegar a nós que a gente também sabe se proteger, né? Ou pelo menos tem essa noção da questão de proteger o nosso corpo, a nossa vida. Então é um processo. Nada é por um acaso, tudo tem o seu motivo. E no livro Agenda Cristã, de André Luiz, ele fala o seguinte: tenha paciência, você já viveu milênios incontáveis e possui a eternidade pela frente. Quantas vezes a gente entra em desespero por esquecer essa verdade? Quantas vezes a gente entra em comentários desnecessários por esquecer essa verdade? E aí a gente esquece que a gente já nasceu tantas vezes, como também a gente já desencarnou tantas vezes, de vários motivos, em várias situações, só que a gente esquece desse processo. E muitas vezes quando a gente vê uma criança com altas habilidades, a gente fala, poxa, por que eu não tenho essa habilidade? Criança de 4 anos. E aí a gente vê o comentário da gente, é como se essa vida fosse somente aquela. E aí a gente parte para a questão, nossa, é injusto, né? Uma criança de 4 anos já nasceu, já tem essa habilidade toda. Aí volta, que a gente vê o quanto ainda está
como é que se diz? O conteúdo da doutrina, ela ainda não foi bem assimilada dentro da gente, por a gente tecer esse tipo de comentário. Porque a gente esquece que a gente nasceu várias vezes e já desencarnou várias vezes. E aí, cada um tem idades diferentes, vivências diferentes, né? O corpo, o elemento biológico, não define integralmente a realidade espiritual que se esconde por trás dele. Espiritualmente, temos a dádiva de, por meio do nosso pensamento, moldar a vida que desejamos. Então, o pensamento, não sei se vocês já observaram, quando a gente tem uma noite perturbada, com sonhos não muito legais, aí acorda atrasado, não tem aquele momento de aquietar, de fazer a oração. Vocês já perceberam que é o dia todinho em desequilíbrio? Toma uma dimensão assim, que você fala, meu Deus do céu, mas é porque a gente não teve o cuidado de aquietar, serenar, fazer uma oração, fazer uma meditação. É como se voltasse como não, né? É voltar para o eixo, para depois começar o nosso dia. A gente vai igual uma bola de neve, e a gente esquece que o pensamento está moldando o dia. E muitas coisas acontecem com a gente, é uma reação rápida. Acordou de mau humor, não soube aquietar, fazer sua oração, tentar se equilibrar, aí você vai desequilibrando o dia todo e, consequentemente, também ao redor da gente também, né? E esquece desse poder de co-criador através do nosso pensamento, o poder do nosso pensamento. E aí a gente esquece que eu posso colher sementes como a do alface, da couve, que são poucos dias, e tem também os pensamentos que eu crio, que eu vou colher daqui a 5 anos, 10 anos, na outra reencarnação. Então, o cuidado, será que a gente está tendo cuidado de estar avaliando, tendo atenção no pensamento que eu estou alimentando no meu dia a dia? Tem pessoas que o dia dela, o tempo todo, ela é muito crítica. Nada está bom para ela, tudo está ruim. Ela não consegue observar o lado bom da coisa, de olhar e falar, nossa, o centro, como que está limpo, que legal. Não, vai falar, nossa, ali eu estou vendo uma teia de aranha e fixa naquela teia de aranha e esquece todo o resto. Observe como é que é a vida dessa pessoa, que ela está sempre criticando, nada está bom. Gente, de tudo de ruim acontece com a pessoa. Vocês já pararam para avaliar? Porque, assim, é o pensamento dela, o foco dela é no negativo, é na coisa ruim, ela nada tá bom, ela nunca está satisfeita, ela nunca é grata. Então, o nosso pensamento vai moldando o dia da gente. Então, a responsabilidade da nossa vida, mais uma vez, a doutrina traz para quem? Para cada um de nós, né? A terceira dádiva, que é a renovação, que muitas vezes a gente também esquece desse item, no livro de Emmanuel, intitulado Provações, ele fala o seguinte: se a aprovação chega em seu caminho, não te detenhas, siga em frente. Todos nós nascemos com lições e problemas. Pelas tuas tendências saberás. Ninguém te estrague o dom de renovar a vida. Segue adiante, Deus te orientará. Ninguém estrague o dom de renovar. Significa o quê? Que todos nós temos o dom de renovar. Se a minha vida hoje está de um jeito e eu não estou gostando, eu tenho o dom de renovar. Eu sou co-criadora. O meu pensamento molda a minha vida. Então eu preciso saber como melhorar o meu pensamento. Se eu tenho esse dom, se Deus nos garantiu isso, nossa vida é uma contínua e sucessiva mudança. Os cenários se renovam, tudo muda. Tem um poema de Carlos Drummond de Andrade que ele fala da cidade natal dele, de Itabira, que ele venerava a cidade dele da época de infância, né? Só que ele não estava mais lá. Então ele fez um poema em relação a essa cidade natal. Eu não sei se vocês já vivenciaram isso, de voltar à cidade quando você era criança. Aí é um sabor de uma coisa que está registrado, né, na nossa cabeça, uma pessoa, a rua. Quando você chega lá, você fala, uai,
Eu achei que a ladeira era mais comprida, a ladeira é mais íngreme. Uai, mas eu achei que a casa de fulano... Aí você vai observando que as pessoas mudaram, as pessoas envelheceram, as pessoas foram embora, né? Muda. E aí aquele lugar que era registrado no seu coração, que você tinha tanto carinho, só existe no seu coração, ele não existe mais. Porque as pessoas se renovam, a gente tem o dom de mudar, de renovar. E aí ele fala que Itabira só existe apenas no coração dele. Que a cidade que ele tem a lembrança no coração dele não existe mais, né? Esse dom de renovar a gente tem. E aí, mais uma vez, chama responsabilidade para nós. O que eu estou fazendo com esse dom? Se eu renovo minha mentalidade, meu pensamento, meu sentimento, tudo isso vai refletir na minha vida. E aí, às vezes, a gente quer que a renovação seja externa. A gente quer chegar aqui, dar uma palestra e mudar todo mundo. Todo mundo vai virar anjo. É possível isso, gente? Nem a pessoa que está falando aqui dá conta de fazer o que está falando. A gente sabe disso. Já a pessoa se tornou, olha, gente, hoje, quem vai dar o passe hoje? Quem é responsável vai ter passe hoje? Não? Quando a pessoa é responsável pelo passe, olha, aí tá todo mundo ali, a gente vai dar um passe coletivo e vai sair daqui todo mundo renovado, outra pessoa. É assim que funciona? A gente sabe que não. A gente é um processo, a evolução nossa é um processo muito lento, né? Cada um na sua individualidade, nas suas experiências, a gente sabe disso, não existe milagre. Mas é um processo e esse processo é possível. Então, se minha vida não está boa, eu repito novamente, eu tenho o dom de alterar ela. Porque se fosse tão fácil assim, gente, Jesus já tinha transformado a gente tudo em anjo. Para que esse trabalho todo? Né? Se a gente teria capacidade de transformar o outro através de um passo, Jesus ia gastar tempo com a gente. Vamos logo transformar esse povo aqui tudo em anjo e vamos acabar com esse trabalho todo aí que esse povo está tendo. A gente sabe que não é assim. E essa transformação é de dentro. Não existe transformação de fora. Por isso que muitas vezes a gente fala assim, nossa, eu vi fulano lá, a Patrícia lá na frente falando isso e aquilo. Olha o que a sujeita está falando ali, está fazendo ali. Sabe que a mudança não é assim. Ela busca estudar, ela busca refletir, é um processo, é lento. Que bom que ela está aqui. Os 40 minutos que ela está aqui, ela pelo menos não está falando mal dos outros, o pensamento dela não está emitindo para o outro e fazendo mal para o outro. Olha que benção, 40 minutos já pelo menos já tá melhor. Né? E a gente julga muito essa questão da transformação externa, e esquece que essa transformação ela é interna. E aí, nos domínios da mediunidade, André Luiz conta que assistiu uma palestra no plano espiritual, né? Veio um espírito assim, bem evoluído para dar uma palestra lá tudo no plano espiritual. E aí, ele fala o seguinte, o palestrante, é outro nível, né, de palestrante, não é os palestrantes que a gente tem aqui na Terra, não, outro nível de palestrante. Ele fala o seguinte, imaginar é criar, da forja do pensamento nascem as asas dos anjos e as algemas dos condenados. Olha o poder do pensamento. Então, o poder do meu pensamento, asas angelicais aqui, a gente sabe que é o quê? É o amor, né? E os grilhões, as expiações, eles são os compromissos espirituais que a gente cria. Então, eu tenho essa capacidade de criar asas, ou seja, me transformar diante do amor, como também me embananar toda na minha encarnação e travar, mais vamos dizer assim, a minha encarnação. É meu celular no despertador para tomar remédio. Velho é assim, né? Tem horário para tomar remédio. Desliga lá para mim. Desculpa, gente, eu esqueci. É porque se não colocar, a pessoa não lembra de tomar. Não, o remédio não está aqui, está em casa. Só para chegar em casa agora. Vai esperar agora. Não na frente, no bolsinho da frente. É só apertar que ele para. E aí a gente esquece dessa energia co-criadora que nós temos. Então podemos corrigir e podemos criar algo melhor na nossa vida. Se a gente observar numa análise assim bem, vamos colocar simplória, o evangelho todo ele traz ensinamentos do plantio. Mas ele também fala que o que você plantar, você vai colher. E muitas vezes a gente esquece
dessa verdade. Renovação, essa é a grande mensagem espírita, a mensagem do Evangelho à luz da doutrina. Renovação, que é a dádiva da vida. No livro Renúncia, não sei se vocês já leram, que é um livro assim que a gente chora mais que tudo, né? Que fala do espírito Alcione, que ela decide encarnar de novo. Ela está numa esfera bem alta, né? Mas ela pede para o tutor dela, que também, se ela já é um espírito evoluído, imagine o tutor dela, né? O grau aí de evolução. E ela vai lá conversar com ele para pedir a ele para encarnar de novo, que ela precisava ajudar os dela aqui do planeta Terra. E aí ele fala o seguinte para ela. Olha, ela fala, né? Olha, eu quero reencarnar. Aí ele fala assim, lógico que ele já sabe do pensamento dela. Né? Eu sei, minha filha, que você quer reencarnar. Você quer resgatar os que amam. Porque o amor é para sempre. Eu sei o que você quer, mas julgo sua missão extremamente arriscada. Um espírito evoluído querendo vir aqui ajudar os seus. E o espírito fala que é uma missão extremamente arriscada. Olha o nível. E aí, conversa vai, é decidido que ela vem e reencarna aqui no planeta Terra para ajudar os seus. E ele alertou para ela o seguinte, olha, o que você quer, espíritos como você, foi e chegou lá, criou débitos que não tinha. Se bananou no planeta Terra e acabou vindo com débitos, então é muito arriscado. Mas enfim, ela tinha méritos para isso, decidiu, né? E ela veio reencarnar. E aí, o encarnar, gente, é sofrido. Encarnar no corpo físico é sofrido, porque a primeira experiência que a gente tem é a carência afetiva. É uma carência afetiva imensa. O espírito tutor de Alcione alerta isso. Ao encarnar, a gente tem uma carência afetiva absurda. E aí, a gente sente uma necessidade de afeto, uma necessidade do que o outro goste da gente, que o outro cuide da gente. E aí você imagina, um espírito superior vem para reencarnar, está ali no útero da mãe, né, por 9 meses, comidinha na hora certa, temperatura na hora certa, não precisa respirar, não precisa comer, está tudo ali. De repente, é retirado desse ambiente super confortável, coloca logo a dedo na boca logo para a criança começar a respirar. Essa criança começa a sentir frio, medo, fome, é uma mistura de sensações, uma carência afetiva absurda. E aí vem a sensação de fragilidade. E aí significa que o espírito encarnou. Passamos por todo esse processo. É fácil estar encarnado? A espiritualidade sabe que não é. Por isso, essa ajuda que todos nós temos. A gente é sozinho, a gente não conseguiria estar aqui. Além do pai, da mãe, de um parente próximo para nos ajudar, a gente também tem a espiritualidade cercando, porque senão a gente não daria conta de estar encarnado aqui. Ninguém está só. E aí você já viu algum espírito desencarnado ter medo de altura? Não, né? Bolita. Mas quando encarna, a Alcione, ela sentia medo de cair, porque ela estava encarnada no corpo físico. Então são muitas sensações quando a gente está aqui encarnado. E aí a pergunta é, ela conseguiu? Quem lembra do livro? Então, a semente foi plantada. A semente foi plantada. Gente, o que ela se propôs a fazer, ela fez. Só que dependia só dela? Não. Então, toda a proposta que ela criou para chegar aqui no planeta Terra e resgatar, ela não conseguiu. Infelizmente. Mas ela também não foi embora com débito também, não. Pelo contrário. Ela saiu daqui bem na fita, vamos dizer assim. Só que os seus estavam muito perdidos. Mas também não foi uma encarnação perdida para eles também. Porque também foi o quê? Plantada uma sementinha. De alguma forma, né, houve aí um benefício, vamos dizer assim, em relação aos dela. Então, olha a dimensão, a grandiosidade dessa questão da gente entender todas essas dádivas, porque aí as dádivas aí, né, são recursos divinos que nós temos para a gente dar conta de estar aqui encarnado.
Eu fico imaginando o planejamento da encarnação de cada um é tão complexo. Imagine só nossa aqui. É grandioso, né? E aí muitas vezes a gente esquece dessa importância, dessa oportunidade que nós temos de estar aqui encarnado, o tamanho do trabalho que a espiritualidade teve para a gente estar aqui. E aí dá esse recurso maravilhoso que a doutrina espírita, não, ela agora vai. E aí tá ela aí capengando, né? Mas a gente um dia chega lá. A doutrina também fala disso. E aí a quarta dádiva é a questão da imortalidade. Muitas vezes a gente esquece essa verdade. Nenhum de nós jamais deixará de viver. Veio, agora você não vai deixar mais de existir. A gente é imortal. E aí a gente passa por tanta atribulação só por esquecer dessa questão da imortalidade. Vem sim os desafios emocionais, vários desafios, mas esses desafios acontecem para o nosso melhoramento, para a gente evoluir. É tudo muito planejado, é muito arquitetado, e é o Supremo que fez tudo isso. Então, se não existe falha, a falha é nossa de não saber utilizar os recursos que são disponibilizados por nós, né? É um desafio emocional, pois embora todos saibamos intelectualmente que vamos desencarnar e que a vida não cessa, emocionalmente nos apegamos ao tempo da existência do corpo. Sabe por quê? Quando alguém fala assim, quantos anos você tem? Eu tenho 50 anos. Seu corpo que tem 50. Você, filho, vamos dizer, são de outros carnavais, de outras existências, né? Quantas? Não sei. Né? Mas a gente é tão apegado na matéria que a gente se identifica com o corpo. Como se Patrícia fosse isso que vocês estão vendo. Com essa idade, 50 anos, botando negócio para despertar, para tomar remédio. Né? E aí a gente se identifica tanto porque a gente ainda está muito preso ao material. A gente esquece dessas outras vidas, que a vida não cessa, que a gente é imortal. E aí, por isso um conselho. Não se apegue tanto às condições atuais da sua existência, pois somos espíritos imortais. Vou falar de novo, que vai que, né, pelo menos durante a semana, isso fica ecoando na nossa mente. Não se apegue tanto às condições atuais da tua existência, pois nós somos espíritos imortais. Então, sonhe, creia, trabalha, confia e espera, pois a maior ferramenta de atuação de Deus não é o seu poder, mas o tempo. O tempo é a força poderosa de Deus que transforma tudo, inclusive você e eu. O tempo é uma grande dádiva da nossa vida e esperamos que nós saibamos aproveitá-lo. Agradeço a oportunidade, mais uma vez. Se chamar, eu não vou te bloquear, tá, Etienne? Porque eu sei o quanto eu sou necessitada, fique tranquilo. Mas daqui 1 mês, 2. Mas muito obrigada, gente, pela oportunidade. Que a gente precisa sempre estar aqui reunido, fazendo essas reflexões, que de grão em grão a gente vai assimilando e a gente vai mudando e melhorando. Obrigada pela oportunidade. De novo, você não... Pati, nós que agradecemos por mais esse estudo, tá? Foi muito bom, né? E agradecemos também a Ivana também, né? Vamos tentar aqui, né, Ivana? Aqui, ó. De Deus. Vocês. E... Bom? E vamos agradecendo a presença de todos, lembrando, viu, gente, quem participa com a gente, quem faz parte da casa também, que puder ajudar na mensalidade, que seja muito bem-vindo, qualquer quantia. E do nosso estudo também, antes das palestras, também toda quinta-feira, estamos aqui, aguardando todos. E semana que vem com o Ronaldo, tá bom? E antes de eu fazer a prece final, eu vou convidá-los também para após a prece, né, que foi aniversário de Pedro, mas não tivemos oportunidade, né, porque foi bem no dia que Dona Tetê faleceu, aí ficamos de fazer hoje, né, Pedro? Aí temos um bolinho ali atrás para a gente comer com refrigerante, bom?
Então vamos agora agradecer, né, por esse estudo maravilhoso, pela nossa irmã ter saído de Tabatã para poder vir aqui fazer esse estudo com a gente. Que Deus possa estar abençoando o retorno dela também e de todos os outros que foram pegar a estrada. Agradecemos essa semana que estamos tendo por tudo que tem acontecido. Hoje eu estou mais para gratidão mesmo, tá, gente? Eu sempre agradecendo. Esses dias todos eu venho só agradecendo a Deus por tudo que vem acontecendo e pedindo que Ele sempre continue me intuindo, me ajudando, me auxiliando, para que eu possa permanecer nos seus ensinamentos e que possa colocá-los em prática também. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Remédio em casa, gente.